Então ainda está dizendo que está sem áudio. Não, é só dar uma atualizada aí, para dar um Atualiza F5 aí. Pode dar um F5 que Atualiza eu aí, já gente. consigo ver aqui normalmente o áudio. Bom, mas conforme estávamos aqui tentando passar para você essas informações, e aí temos aqui o Evaldo Silva tentando também entrar em contato com os nossos internautas para avisar, para dar aquele suporte também online. Dá um F5, atualiza tudo. Rádio Evaldo Costa, vamos refazer, Rádio. Eu sei que sua agenda tá cheia pra caramba, mas em função dessas questões técnicas que a gente enfrenta, a internet também tem dessas coisas, né? Então, você estava falando. Política para fazer com que a Petrobras possa demover e perceber o estrago que essa medida provoca em uma cidade como Alagoinhas, em uma cidade como Catu, em toda a região. Além, naturalmente, também dos estados vizinhos, como Sergipe, que também teremos 5 sondas paralisadas. Essa é a realidade hoje do setor petróleo. É uma realidade que preocupa muito. Eu estava aqui até respondendo alguns WhatsApps que a turma não para. É o assunto do momento nos grupos, pelo impacto, pela dimensão, pela história, pela tradição e por ser a principal atividade econômica ainda em toda a nossa região, é indiscutivelmente a indústria do petróleo. Então, por isso é que nós estamos trabalhando e buscando reverter essa medida e, com isso, manter principalmente os empregos, Marconi, que hoje o Facebook está duro, viu, velho? É um negócio de... Às vezes acontece, é um problema realmente técnico, é um problema que... Mas voltou, né? Voltou. Voltou. Tá oscilando, mas tá dando. Tá oscilando, então, galera, infelizmente acontece, mas não é uma coisa que tu... Agora tá bom, a pessoa fala assim, agora tá bom. E quem falou foi Matos. Pronto, né? Matos tá aí. Um abraço, Matos, grande Matos. Matos lá da Santa Terezinha, também companheiro do sindicato. Tá aí também tratando de outras demandas. Valeu, Matos, um abraço. Estamos aqui tentando restabelecer a ordem das coisas. Pronto. Você fala, as sondas paralisarem suas atividades a partir do dia 23. 23. Isso não há, é um caminho sem volta, Rádio? Não tem a menor possibilidade de negociação? Estamos buscando o retorno desse caminho. A expectativa é que esse caminho possa ter volta sim. Estamos fazendo conversas, Marconi, com a Petrobras, com a gerência, com lideranças políticas do Estado, conversamos com todos os prefeitos aqui da região, conversei com o senador Otto Alencar, com o senador Wagner, os deputados Joséildo, o deputado Marcelo Milo, Alex Lima, Rosenberg, Fátima Nunes, o deputado federal Bacelar. Então, Rosenberg e Pinto, temos conversado com várias lideranças que estão buscando meios de abrir caminhos para a gente poder dialogar. O que a gente quer dialogar? Certo? Não é o momento de fazer greve, não é o momento de fazer paralisação, não é o momento de fazer manifestação, até por conta dessa questão do coronavírus, dos impactos que a concentração de pessoas traria numa situação como essa. Então, nós queremos usar justamente a interlocução política, a força política dessas lideranças, inclusive lideranças da base do governo Bolsonaro, para poder abrir um diálogo com a direção da Petrobras, em especial com a diretoria de EP, na pessoa do Carlos Alberto, que é o diretor responsável por essa área e quem determinou essas ações que nós estamos aqui tratando. Agora, uma pergunta que não quer calar, Rádio. Você considera isso
um aproveitamento, assim por assim dizer? Você acha que a Petrobras está se aproveitando da pandemia para se livrar dos trabalhadores? Você acredita que, de fato, os efeitos da diminuição do consumo do petróleo no mundo é o responsável por isso e que, infelizmente, é uma tendência? Quem agora é da área, os familiares que estão com as mãos na cabeça, essas pessoas podem acreditar em que possibilidades dá a médio e longo prazo para reverter essas demissões que já aconteceram, já são cartas que não voltarão ao baralho, ou seja, não tem volta, aí a pessoa precisa realmente buscar uma outra colocação no mercado, uma outra empresa? Ou você acha que os contratos que foram encerrados, há uma possibilidade com uma melhoria no cenário já a nível global, esses trabalhadores ora dispensados poderão voltar? As pessoas não sabem em que pensar mais. O desespero já toma conta. Marconi, eu diria que no setor petróleo nós estamos vivendo aquilo que a gente chama de tempestade perfeita, né? Nós temos fatores realmente estruturais, políticos, conjunturais, geopolíticos, que estão afetando toda a indústria do petróleo, não só no Brasil como no mundo. Os Estados Unidos devem sofrer bastante com essa tempestade perfeita, porque é um país que depende principalmente do preço internacional do petróleo. O preço até que deu uma arrancada agora esses 3 últimos dias, chegando aí a um patamar na casa dos $30. Mas nós tivemos uma queda vertiginosa do preço do petróleo ainda no mês de abril. A expectativa dos produtores de petróleo é que esse preço pudesse chegar pelo menos, Marconi, à casa dos $40, $50, o que garantiria investimentos no setor de exploração de petróleo e gás, e, ao mesmo tempo, recuperar também os investimentos nos custos de produção. No nosso caso, a gente está sofrendo com o preço do barril, ou seja, é um preço que está ali muito próximo do custo de extração. O que é o custo de extração? É tudo aquilo que você gasta para produzir cada barril de petróleo. Aqui na Bahia, por exemplo, o custo de extração está na casa dos $23, $24. Ou seja, você gasta $23, $24 para produzir e só consegue vender aquele produto por $30 hoje, porque o preço deu uma alavancada. Mas esse preço já ficou negativo em algum momento lá atrás. Então, isso acaba definindo com que a Petrobras tome também essas decisões. Isso é verdadeiro. A outra questão é a queda da demanda, a queda do consumo, Por conta da pandemia, nós temos efetivamente uma queda de alguns derivados de petróleo. Agora, ao mesmo tempo, a Petrobras, ela é uma empresa integrada. A grande força e vantagem estratégica da Petrobras é o fato de ser uma empresa integrada. O que é que significa isso? Um determinado setor pode pontualmente, por conta de uma tempestade perfeita, ter prejuízo, não conseguir lucratividade e rentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, um outro setor, um outro segmento, consegue garantir lucro, consegue garantir retorno dos investimentos e sustentar, consequentemente, aquele outro setor. Ou seja, nós temos na empresa de petróleo 2 segmentos: produção de petróleo e gás e refino. Nesse momento, o melhor cenário está para o refino, porque o refino consegue recompor margens de lucro, até porque o petróleo está em queda, justamente na venda dos derivados, mesmo também as vendas estando em queda. Ao mesmo tempo, a produção de petróleo não consegue recompor facilmente esses custos de extração. Então, a gente entende que a integração da Petrobras é sua grande vantagem estratégica e, com isso, permite até mesmo que a empresa, em um determinado setor, em uma determinada área ou em uma determinada região, ela possa ter a produção mantida, até com algum nível de prejuízo, entre aspas, mas compensado com os investimentos e com o retorno obtido a partir do refino. Então, por isso que nós temos segurança e certeza de que o melhor para a Petrobras não é ela diminuir de tamanho, até porque nós estamos em uma pandemia que precisa de crescimento. A Petrobras é braço do Estado e, como tal, ela precisa alavancar a economia nacional para fazer, principalmente, com que geremos empregos. As teorias conspiratórias, repetido aqui, existem muitas teorias conspiratórias que inevitavelmente aparecem quando o cenário está desse jeito. É óbvio que nunca, pelo menos que eu me lembre,
Já tivemos aí crises enormes, a última foi a de 2008, com a quebra praticamente da Nasdaq, aliás, a quebra da Nasdaq, enfim. Naquela época, e muita gente passa hoje na cara de quem apoiava o governo que passou, quando o então presidente disse que aqui a crise ia chegar como uma marolinha. Os efeitos dela perduram até hoje, não é só no Brasil. Pode ter sido uma afirmação infeliz, mas vamos voltar ao cenário atual. A pergunta é, a OPEP e a OPEP+, fecharam questão em torno de uma disputa entre a Arábia Saudita, a Rússia e tal, para diminuir em primeiro 10 milhões de barris, depois em 20 milhões, já deve ter sumido, justamente para forçar o aumento do preço. Com a sua experiência, o que vocês estão vendo? Pandemia, isolamento social em várias partes do mundo, consequentemente uma diminuição do consumo do produto petróleo, dos derivados. Então, toda a cadeia produtiva que depende do petróleo, eu já não estou falando das empresas produtoras, exportadoras, estou falando das sociedades nos países. Se há o isolamento social, consequentemente, menos veículos rodando, menos a economia girando. Você acha que, pelo menos em médio prazo, dá para começar a mitigar esses efeitos dessa paralisação? As próprias indústrias produtoras e exportadoras, a OPEP e a OPEP+, vão aguentar muito mais tempo com esse cenário? O que pode se deduzir aí, Rádio? Isso eu faço essas perguntas tentando buscar uma luz no fim do túnel, principalmente para o trabalhador da área de petróleo e as pessoas de uma forma geral, porque todo mundo depende disso. O petróleo faz a economia mundial girar. Bem, Marconi, boa pergunta sua e complexa, porque ela envolve setores e cenários geopolíticos, né? O petróleo ele não é uma mercadoria comum, um produto comum. É um produto estratégico, um produto que sofre influências diversas, certo? Influências de uma crise internacional, de uma pandemia, de um atrito entre um grande país e outro, principalmente os países produtores, de um atentado, enfim. Tudo isso influencia o preço do barril, para mais ou para menos. E nesse caso específico, o que fez com que o petróleo descesse a ladeira, né, do ponto de vista do preço, ele estava em um patamar de $70, $60 até o final do ano, foi uma guerra comercial estabelecida, principalmente entre a Arábia Saudita e a Rússia. Esses são os dois principais produtores de petróleo hoje do mundo, principalmente a Arábia Saudita, que é o maior produtor mundial. A Arábia Saudita possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E eles têm uma capacidade, Marconi, de aumentar e diminuir a produção como nenhum outro país do planeta. E qual era o objetivo e qual é o objetivo dessa guerra entre Rússia e Arábia Saudita? Era derrubar o preço para prejudicar os produtores de petróleo americanos. Quais são os produtores? Lá nos Estados Unidos é muito diferente da gente. Nos Estados Unidos existem centenas de empresas de petróleo, pequenas empresas de petróleo, certo? Mas são as centenas, principalmente nos estados do Texas, né, no Novo México, entre outros estados produtores de petróleo ali nos Estados Unidos. Produção de petróleo, inclusive em terra, né, como é a característica nossa aqui da Bahia. Só que lá, Marconi, eles desenvolveram uma tecnologia chamada de petróleo do gás de xisto. É uma forma muito questionada ainda no mundo, tanto é que no Brasil não se adotou esse tipo de produção de petróleo, onde essa produção é considerada predatória e ela tem um problema ambiental muito grande. Há uma discussão dos prejuízos ambientais que esse tipo de exploração de petróleo, que não é a exploração tradicional que nós temos aqui no Brasil, pode causar. Só para vocês terem ideia, inclusive o Ministério Público proibiu a ANP de permitir produção de petróleo através dessa tecnologia conhecida também como Shell Gas, né? Que é uma tecnologia que busca extrair do subsolo o máximo de petróleo lá da rocha geradora, né? E de forma assim, com altas pressões, alta perfuração, só que esse é um modelo que é muito caro. Então o petróleo do gás de xisto, do Shell Gas, digamos, você produz o petróleo aqui em Buracica a $20, se fosse Shell Gas iria custar $40, o que exige de investimento de tecnologia para isso. Então esse produtor do Shell Gas, ele precisa ter o petróleo
em um patamar elevado para poder justificar os custos de extração. Então, o objetivo da Arábia Saudita e da Rússia era quebrar os produtores de shale gas, impedir que eles continuassem produzindo por conta do preço baixo de petróleo. Eu diria que isso conseguiu em parte. O governo americano entrou rapidamente para proteger essas centenas de produtores. Agora o petróleo começa a dar uma escalada. A própria redução de produção que acontece hoje, Marconi, ela provoca esse aumento de preço momentâneo. Então, eu diria que ainda assim, nesse momento, é difícil fazer uma previsão precisa sobre o que vai ocorrer com o setor petróleo. O setor petróleo realmente passa por um momento de redefinição, né? De reaglutinação. Mas não há uma alternativa viável e barata ao petróleo ainda. Não, no curto e médio prazo não existe. Carro elétrico, não sei o que, nada. E outra coisa, existe, eu conversando com algumas pessoas que são profissionais da área e algumas manifestando um medo, porque as indústrias, inclusive já nos salões de automóveis mais famosos do mundo, falando dos carros híbridos e dos veículos movidos unicamente a eletricidade, não é? E aí veio aquela baboseira que o governo brasileiro iria implementar até 2030, uma coisa absolutamente idiota, e olha que eu não sou da área, porque não há possibilidade alguma de num prazo tão exíguo, se acabar com o uso do petróleo, se proibir os veículos rodando a petróleo. Não há como. Pelo que nós temos estudado, a gente tem acompanhado estudos sobre isso, a Petrobras, as empresas de petróleo fazem estudos sobre isso, não há nos próximos 30 anos nenhum substituto imediato do petróleo. Não há possibilidade. Os carros elétricos, por mais investimento e crescimento que esses carros têm tido, né, principalmente dos países de primeiro mundo, do chamado primeiro mundo, Japão, Estados Unidos, Europa, tem crescido muitos carros elétricos e outras alternativas, mas não há. O petróleo ainda, ele continua como a principal matéria-prima, como a principal fonte de energia do mundo moderno, e isso naturalmente fortalece as empresas de petróleo, fortalece os países produtores. É claro que eu diria que no longo prazo o petróleo deve ser substituído. É uma tendência natural de substituição, mas no curto e médio prazo nós não acreditamos nessa substituição e, consequentemente, cabe aí aos países continuarem aproveitando a indústria para poder gerar empregos. A pergunta e tocar no assunto, Rádio, foi muito em função do seguinte: se não há um substituto viável para o petróleo ainda, nem pensando a médio prazo, esse cenário tende a não se estender por muito tempo, esse cenário negativo, mesmo porque, e embora os efeitos sejam catastróficos aí e vão perdurar mesmo quando o cenário melhorar, mas você acredita que os países, Arábia Saudita, Rússia, a OPEP, mas vai continuar segurando por muito mais tempo isso? Ou seja, essa guerra, principalmente com os Estados Unidos, em função desse tipo de extração, o petróleo de xisto, como eles... isso vai ser suficiente? Essa guerra tende a durar muito tempo? Ou seja, o mundo está sendo prejudicado, consequentemente, esses grandes produtores também vão sentir. Essa é uma guerra que já está cansando muita gente, inclusive a própria Arábia Saudita, a Rússia, os americanos e da geopolítica do petróleo. Eu não acredito que a gente mantenha o preço do petróleo nesse patamar, Marconi, mais até o final do ano. A perspectiva é de crescimento. E o crescer o petróleo um pouco o preço não é tão ruim, certo? Só um alerta aí para você que está em casa, imaginando que isso pode repercutir nos produtos, nos derivados. Por que não é tão ruim? Porque quando a indústria do petróleo ela cresce, ela puxa toda uma cadeia econômica de um determinado país. Só para vocês terem ideia, a Petrobras sozinha, só a Petrobras no Brasil, representa 10% do PIB nacional. Não é pouca coisa, certo? A PDVSA na Venezuela, nossa senhora, é uma coisa assombrosa. As empresas de petróleo no mundo representam fortemente o PIB dos seus respectivos países. E isso faz com que os investimentos na indústria do petróleo provoquem, arrastem investimentos que acabam gerando empregos. Imagina a necessidade que nós temos hoje de construção de plataformas, de construção de navios petroleiros, de construção de dutos, de construção inclusive de refinarias. Isso são segmentos industriais
que geram milhares de empregos, né? Milhares. Construir uma plataforma de petróleo, construir um navio petroleiro, significa ter, em um determinado estaleiro, 30, 40, 50 mil pessoas trabalhando. Então, é um segmento muito forte, que demanda contratação forte, que tem remuneração, inclusive, atraente, né? O que injeta um volume de recursos na economia de forma significativa. Então, por isso que o setor petróleo é tão importante. Veja o que nós perderíamos aqui, por exemplo, na Bahia, com a perda desses empregos. Seguramente, Marcos, se você pegar qualquer outro setor, um setor, eu estou falando do ponto de vista importante, mas do ponto de vista remuneratório, que nós conhecemos, infelizmente é um setor frágil, que é o comércio. Né? No comércio é difícil ter alguém que ganhe mais do que um salário mínimo. Geralmente as pessoas ganham um salário mínimo. Um ou outro, um gerente, um supervisor e tal, ganha um pouco mais, mas a média é salário mínimo. Então, se você pegar 300 trabalhadores do comércio, o que ele injeta na economia é importante. É um emprego digno, as pessoas sustentam suas famílias. Mas quando você pega 300 trabalhadores da indústria de bebidas, de outros segmentos industriais, e no caso do petróleo, o volume injetado na economia é maior. E isso ajuda a roda da economia a rodar melhor. Quanto mais recursos forem injetados na economia, mais você tem uma economia naturalmente forte. E o setor petróleo tem essa característica de injetar volumes grandes de recursos na economia de um país, de um estado ou de um município. Instantes atrás você falou eu toquei aqui no assunto de teorias conspiratórias, você falou de valores do barril, preço de extração, e que isso não deve perdurar por muito tempo a situação caótica que está. O problema é o que vai arrastando e os males advindos disso que vão se estendendo. Mas quando a China comprou quase que toda a produção de carne bovina e suína do Brasil, nós experimentamos aqui um aumento estratosférico nos valores para o consumidor interno. Agora, com a queda exorbitante, histórica, nos preços do barril de petróleo, a gente não conseguiu verificar isso na bomba. Porém, gradativamente, quando isso vai mudando, vai havendo uma retomada nos preços do mercado interno, consequentemente, a gente vai começar a pagar. Não vimos uma redução considerável, mas vamos experimentar certamente um aumento no preço, no valor na bomba ali quando você vai abastecer, e claro que isso ajuda a encarecer todos os outros produtos e serviços da chamada cadeia produtiva da roda da economia nas cidades. Sim, o petróleo, os preços dos derivados estão diretamente associados ao preço do barril e ao valor da cotação do real e do dólar em real. Se o dólar dispara, isso impulsiona o preço dos derivados. Se o barril dispara, também impulsiona o preço dos derivados. E o inverso também é verdadeiro. Então, por isso que nós tivemos, inclusive, uma redução significativa dos preços de derivados. Hoje, encontrar gasolina a menos de R$4 é muito fácil nos postos. Por quê? Porque o preço do barril despencou, apesar do dólar estar em alta, né? O dólar está em alta, mas a queda do preço do barril foi tão grande que provocou, consequentemente, uma queda nos preços nas bombas, que até poderia ser um pouco maior, certo? Mas já foi uma queda substancial aí de 70 centavos, pelo menos, em relação ao que era praticado aí no início do ano, 70, quase 80 centavos, em alguns casos, a gente encontra essa redução. E eu acredito que ainda essa redução pode acontecer um pouco mais. A gente pode ter, sim, derivados mais baratos, principalmente a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. O gás de cozinha, só um parêntese, ele não teve uma queda ainda tão acentuada, porque na pandemia, a queda de gasolina do consumo foi forte. A queda do diesel também. O querosene de aviação despencou. Agora, o gás de cozinha aumentou. E por que aumentou? Porque as pessoas estão ficando mais em casa. Porque as pessoas estão fazendo comida em casa. Então, houve um consumo maior de gás de cozinha e isso provocou uma estabilização no preço do botijão, principalmente de 13 quilos, evitando uma queda mais acentuada em relação aos outros. Agora, Rádio... Por causa do horário dele. Ele está com a agenda cheia, mas assim, não sei se eu torço para que de alguma forma haja um alento, se é que se pode chamar de tranquilizar, usar a expressão tranquilizar. Mas,
para as pessoas, os familiares que trabalham na área de petróleo. O que você tem a dizer? Faz sentido algumas das teorias conspiratórias? Não tem nada a ver? É um cenário caótico, mas que tende a mudar no médio prazo? Essas pessoas, obviamente, a coisa melhorando, quem já assinou, por acaso, o aviso prévio, pode ser recontratado, se não pela mesma empresa, por outras empresas. Tem alguma forma de driblar essa adversidade para que novas demissões não aconteçam, principalmente aqui na região? O que você tem a dizer? Nós estamos trabalhando para reverter, sim. Esse é o nosso objetivo. Não sei, para ser franco com você, se conseguiremos tanto, mas o nosso objetivo é reverter, diminuir e minimizar os impactos negativos dessas medidas e garantir que, efetivamente, a gente possa preservar, como já disse, os empregos. Eu acho que essa é a principal ação nossa, é preservar os empregos. E, para isso, vamos ter que fazer esforços. E a Petrobras precisa também ficar mais sensível a esse apelo da sociedade, das lideranças políticas, das instituições, da imprensa, enfim. Eu acho que no momento de pandemia, eu tenho dito, Marconi, o seguinte, Evaldo, a maior moeda desse momento não é nem real nem dólar, é o emprego, certo? O emprego virou a principal moeda desse momento da crise sanitária e do início de uma crise econômica que será severa. Né? Teremos uma crise econômica, sim, forte. Não há como não ter. É uma crise que não será nacional, é uma crise mundial. Então, a gente precisa criar os mecanismos e as ações que possam preservar justamente os empregos e, consequentemente, preservar a nossa economia. Essas sondas que vão parar agora no dia 23 significa mais desemprego ou vocês estão tentando segurar? Reverter, que daria uma reversão aí de uns 300 empregos. Estamos negociando com a Petrobras. Eu acredito que tudo talvez não, mas eu estou confiante que iremos reverter seguramente um número significativo dessas possíveis demissões anunciadas pelas empresas. Bom, Rádio, mais alguma coisa que você queira colocar ou as considerações finais em função dos problemas técnicos e da sua agenda também? Né? Eu tenho um compromisso inadiável, senão eu ficaria aqui, a gente conversando até umas 10 da noite, para depois entrar na questão do Moro, bater um papo aqui com o Evaldo, mas fica para a próxima. Eu gostei de ter vindo aqui pela primeira vez no programa. Um abraço aí a todos que vocês nos acompanharam até aqui. Teve algumas perguntas aqui que não deu para responder. Deixa o pessoal ciente que nós estamos mantendo uma distância. Estamos mantendo distância aqui, 1,5 metro no mínimo de cada um, certo? Mas assim, parabéns pelo programa. Esses problemas técnicos com certeza serão superados, certo? Mas continue aí acompanhando o programa Opinião e a gente vai se falando, Marconi. Precisando, você sabe, vamos conversar. Um abraço, obrigado e até a próxima. Valeu. Rádio Evaldo Costa conversou conosco a respeito da situação dos trabalhadores da área de petróleo. E vamos... Evaldo, me faça uma gentileza, né? A chave está lá na porta. Estamos aqui numa grande galeria, para quem não conhece, é um prédio moderno, muito bonito, um prédio interessantíssimo, onde fica o estúdio da Rádio 2 de Julho e... óbvio que nós não temos nesse horário um expediente para que, né, o segurança esteja apto a sair do seu local de trabalho para ir abrir a porta, por isso o Evaldo vai fazer essa gentileza. Mas como os senhores puderam acompanhar, como os senhores puderam ouvir aí e assistir, é um cenário muito ruim, é desagradável, é desalentador a nível global. Os países mais ricos tendem a sofrer um pouco menos, mas não deixam de sofrer. O que acontece, a grande diferença, é que a maioria desses países ricos, ou na maioria desses países ricos, o governo federal tem implementado ações no sentido de evitar demissões, principalmente demissões em massa. O que eu quero dizer com isso? Não estou fazendo nenhum tipo de comparação, muito menos para não ser levado aí pelo viés político-partidário, as pessoas com os nervos à flor da pele, não apenas por este momento de pandemia, mas também porque desde o período eleitoral que as pessoas estão aí não à toa, muita gente teve rompimento de relações aí dentro de casa, dentro da família, dentro do local de trabalho, no círculo de amizades, com vizinhos, em função dessas guerrinhas, dessas discussões político-partidárias. Mas nesses locais, nesses países, há sim um acordo firmado e tem sido cumprido. Olha, a gente exige o isolamento social em função da pandemia, mas vamos exigir também que as empresas
se comprometam a não demitir. Para isso, esses governos têm entrado com bastante dinheiro para segurar os empregos. Aqui no Brasil, o governo federal tem feito esforços. Agora, sem entrar nessa de defesa, não farei, não faria, não é meu papel, meu interesse, nem o governo precisa de mim, nem eu preciso defender o governo. Também não entro nessa. Mas assim, olha, dinheiro, Evaldo, tem chegado e muito para estados e municípios, mas você não vê ações desses governantes, principalmente os governos estaduais, no sentido de, primeiro, as ações de combate aos efeitos da pandemia. Você só vê falando aí de isolamento social, já muitos falando em lockdown, que é o fechamento total, isolamento horizontal completo, se fala na aquisição de respiradores, etc e tal, mas na questão empregos, eu particularmente estou por fora de algum governador de estado que tenha dito, não, nós estamos utilizando os recursos para garantir que as empresas não demitam. Então, o que eu estou vendo é jogar tudo no colo do governo federal. Eu vou ler a mensagem dos nossos internautas, para eu deixar bem claro aos nossos internautas a nossa atenção a eles, mesmo com todas essas dificuldades que nós tivemos hoje. Mas eu vou entrar, já, a gente tem um vídeo, viu, Jailson? Tem um videozinho rapidinho para a gente passar, para eu fazer o comentário, que eu já li aqui parte da oitiva do Moro, para eu não responder sem ler. E eu vou contextualizar após o áudio do vídeo que vamos ver. Então vamos lá. Anderson Santos, bate certo, tem patente, vida, boa noite, tá sem áudio, já tem áudio. Everaldino Júnior, valeu Everaldino, um abraço. Cristiano Suzarte, olá menino, saudades. Boa noite, Anderson Santos Oliveira. Thelma Santos, voltou mesmo, o áudio voltou de vez. Cristina Suzarte, Thelma, ADR, valeu ADR, obrigado pelo seu carinho, sua atenção e a transmissão que você tem feito aí. Mesmo com os problemas que tem acontecido às vezes com o Facebook, o ADR vai lá pelo aplicativo, gente. Baixa o Radiosnet, baixa o aplicativo da Rádio 2 de Julho, que você não fica sem áudio. E às vezes acontece como o ADR estava dizendo que, tá tocando música, atualiza, que volta. Infelizmente, a nossa internet é meio fraca. Isso não é a nossa aqui, né? A nossa internet do Brasil, que nós estamos falando, né? Temos grandes deficiências no Brasil. Edmilson Nascimento Gomes, boa noite. Luiz Marcos Alves, boa noite, Luiz. ADR. Jailson, boa noite, meu amigo Marconi. Cheguei atrasado, mas tá bem, Jailson. Mas já estou assistindo o melhor programa do Brasil. Obrigado pelo carinho. Raimundo Vieira. Vamos lá, gente. Marcos Santos, boa noite, equipe Opinião, melhor programa. Malvina Moura, boa noite, Mal. Roberta Miller Ficina, obrigado, Roberta, pela sua atenção. Ligadinha no programa Opinião, valeu. Maria Marins, boa noite a todos, eu estou sempre ligado no melhor programa, valeu. Eu não confio em sindicato, segundo Jailson. Jorge Campeão, não vou ler Jorge Reis Santos, que as pessoas não sabem. Mas Jorge Campeão, cadê a máscara dos três grandes amigos, companheiros? Jorge, a minha está aqui. Quando eu entro e saio com ela. Mas não dá, olha só. Imagina, se eu for falar com a máscara, como é que vocês vão entender alguma coisa aí? Fica muito abafado, não sai o som. Pois é, estamos distantes uns dos outros. Só explicando para o Jorge é o seguinte, não saímos... Jorge Campeão. Obrigado, Jorge, pela preocupação, é muito pertinente isso e necessário. Mas assim, para explicar, para a gente não estar dando mau exemplo, mesmo porque estamos aqui sendo filmados para o mundo, nós estamos aqui num horário onde não tem expediente no prédio, só entramos eu e o Evaldo, hoje o Rádio Evaldo veio, apenas 3 pessoas com distanciamento e uso de máscaras nos corredores, na saída, enfim. Então aqui, em frente às câmeras, a gente não está procedendo com isso, mas estamos tomando todos os cuidados sanitários necessários e exigidos. Mas muito obrigado pela preocupação e valeu, nos possibilitou essa oportunidade da gente explicar aqui, principalmente para não estar dando mau exemplo, Evaldo. Marconi, bota aí, por favor, esse vídeo para os nossos amigos. Esse vídeo é uma reunião, gente. O áudio, você quer ouvir o áudio, né? O áudio, claro, né? Vamos lá. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino. Compre os respiradores, Bolsonaro assassino.
habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, não é? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Caixa Econômica tem que entrar em regime de emergência, turno de 24 horas. Esquece o negócio de burocracia, pune depois com o décuplo da devolução do dinheiro, com cadeia. E Gente, esta é uma... Ciro Gomes. Não, mas você viu quem está na reunião? Deu para você perceber? Diga aí o nome das pessoas que estão aí, Marconi. Você que está com a tela maior. Deixa eu voltar aqui para a tela para saber. Dê um pause e volte para a tela. Diga o nome das pessoas que estão nessa reunião. Olha, você quer enumerá-las? Porque aqui eu só vejo, eu já vi pessoas aqui que se colocam numa oposição ferrenha. Mas diga o nome para as pessoas entenderem o que é que eu vou falar. Fale que eu vou dizendo aqui, vai falando. Eu vou dizer Porque assim, quem... ó, no depoimento do Sérgio Moro, eu pontuei algumas coisas aqui muito interessantes. Portanto, É claro que são 10 laudas, são 10 folhas. E não vai dar pra gente ler as 10. Mas pra você, eu falo sempre, vou falar toda vez. Tomar muito cuidado quando estiver assistindo a grande imprensa. Porque a grande imprensa hoje só vai pontuar a fala do Moro quando ele disse que você tem 27, eu não posso indicar um. A grande imprensa só vai indicar o Rio de Janeiro. Hoje, na hora que nós estávamos chegando aqui para abrir o programa, o presidente deu uma entrevista ao vivo à CNN, à Band News. Só quem não estava ao vivo foi a grande Globo, que ela não está ao vivo. Mas quem estava ao vivo, ele fez questão de perguntar quem estava ao vivo. E aí, ele falou mostrou o celular dele, mostrou mensagens no celular dele. E olha só, meu amigo, que como eu não consigo entender e compreendo o que está acontecendo nesse momento. E você vê que esta reunião aí que a esquerda estava fazendo, onde o Ciro Gomes disse, nós temos que ter esse discurso, Bolsonaro assassino. E enfatizou bastante. Nós temos que ter esse discurso. Vai, diga, Marcos. Temos o Lupe, temos a Jandira Fegali, o Alessandro Molon, o Randolfo Rodrigues. Pois é, do Novo, né? O Randolfo é do Novo. E isso, claro que entra a Globo, a Band e outras grandes mídias que estão atrás de grana para fazer esse discurso. Bolsonaro assassino, Bolsonaro assassino. E o discurso de domingo para cá é movimentos inconstitucionais. Quando é que a população brasileira vai para a rua se manifestar e ter movimento constitucional? Calma, meu filho, calma. Agora só, olha, pontuei aqui. Quem só concordou com a substituição porque o novo senhor Carlos Henrique foi uma escolha da Polícia Federal. Isso garantia a continuidade regular dos serviços da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E a própria Polícia Federal informou em nota que ele seria o substituto. Ou seja, quem substituiu a primeira vez foi a própria Polícia Federal, o diretor lá do Rio de Janeiro. E que Bolsonaro declarou hoje claramente, que a imprensa não fala, que nenhum dos filhos deles está sendo investigado pela Polícia Federal. Não existe nenhuma investigação sobre que tenha os familiares dele. Outro ponto que eu marquei aqui, que nesse momento não havia nenhuma solicitação sobre interferência ou informação de inquéritos que tramitavam no Rio de Janeiro. Houve ou não houve interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro? Tinha ou não tinha preocupações no Rio de Janeiro? São perguntas que você deve fazer à Rede Globo, quando estiver ouvindo. Olha só, Marconi, essa aqui eu marquei legal. Que o declarante perguntado se as trocas solicitadas estavam relacionadas à deflagração de operações policiais contra pessoas próximas ao presidente ou ao seu grupo político, disse que desconhece, mas observa que não tinha acesso às investigações enquanto ainda evoluíam. Que crescendo as pressões para as substituições, o presidente lhe relatou verbalmente no Palácio do Planalto que ele precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência. Que perguntado se havia desconfiança em relação ao diretor Valeixo, o declarante respondeu que isso deve ser indagado ao presidente, que o próprio presidente cobrou em reunião do Conselho de Ministros ocorrida no dia 22 de abril de 2020, quando foi apresentado
O Pró-Brasil, a substituição do diretor do geral e diretor do Rio de Janeiro da Inteligência e Informação da Polícia Federal, que o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao Ministério da Justiça, Cidadania e Segurança Pública, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro. Foi isso que deixou Moro chateado, porque o presidente falou isso em plena reunião e o ego dele foi muito alto. Agora, o que me chamou a atenção é que relatório de inteligência da Polícia Federal sobre assuntos estratégicos e de segurança nacional são inseridos pela sua diretoria de inteligência no CISBIM e que a BIM consolida essas informações de inteligência juntamente com os dados de outros órgãos e apresenta ao presidente da República. Eu acho que o presidente não deve ter conhecimento disso. Mas a BIM é comandada pelo Ramagem, que iria para para a Polícia Federal. Perguntado se o presidente em algum momento lhe solicitou relatório de inteligência, olha só, que subsidiavam investigações policiais, o declarante respondeu que o presidente nunca lhe pediu, até porque o declarante ou o diretor Valeixo jamais violariam o sigilo de investigação policial. Se nunca pediu, olha só, agora, Marconi, ele foi pego na mentira hoje, e o presidente mostrou isso, e não sei se a grande mídia vai mostrar para vocês, ouvintes, mas que na quinta-feira, dia 23 de abril, o presidente enviou ao declarante, por mensagem de WhatsApp, um link da notícia do site O Antagonista, informando que a Polícia Federal estaria no encalço de deputados bolsonaristas, que antes que o declarante pudesse responder, mentiu. Sérgio Moro mentiu, gente. Antes que o declarante pudesse responder, o presidente mandou outra mensagem afirmando que este seria mais um motivo para a troca da PF. Olha só. Quero deixar claro aos nossos ouvintes, tem algumas pessoas que se irritam, mas nosso papel também de imprensa investigativa, Marconi, e a gente quando junta, o presidente hoje pediu desculpas à nação e disse que iria mostrar algo que para ele não deveria fazer, mas iria fazer. Mostrou o celular dele. E as mensagens enviadas para Moro. Quando o presidente fez essa mensagem, foi a que foi mostrada no Fantástico, ou no Jornal Nacional, a Bonner. Foi exatamente quando o presidente fala que por esse motivo deveria ter mudanças na Polícia Federal. Só que o presidente mostrou algo que o Moro aqui mentiu descaradamente. Antes dessa mensagem, Marconi, diga o que foi que o presidente mostrou. Você lembra o que foi que o presidente fez ontem? Você viu? Com um papelzinho na mão, foi o que ele fez ontem? Isso é? Você lembra? Não viu não? Isso é fofoca? O presidente hoje mostrou que a mesma mensagem que ele tinha mandado para Moro, ele tinha mandado dois dias antes. E o Moro fala aqui que o presidente tinha mandado a mensagem e ele não teve condições de responder. Mas sabe o que foi que o Moro respondeu na primeira mensagem, Marconi? Presidente, isso é fofoca. Não existe nenhuma investigação envolvendo deputados federais na Polícia Federal. Bom, olha... E aí, gente? Olha só. Um imbróglio. Olha, você que, ao invés de você ir assistir os recortes da Rede Globo, vá lá no YouTube, e veja a entrevista completa do presidente hoje à CNN, o que ele falou e o que ele mostrou nas mensagens. Porque, assim, esta armação que a esquerda está fazendo, junto com a imprensa, não pode ser abastecida e movimentada pelo povo brasileiro. Eu acho que corruptos, agressores, têm que ser realmente cortados do nosso meio. Políticos corruptos, como Marconi fala, não podem ser votados. Homens, pessoas normais da sociedade, violentos contra a mulher, contra a criança ou contra o próximo, têm que ser punidos. E acabou. Mas eu sinto muito para aqueles que estavam torcendo por esta guerrilha. Eu acho que a casa está caindo tanto do PT quanto do próprio Moro.
Bom, olha, eu preciso aqui responder a Cristina Suzar. Cristina, muito obrigado pelo carinho de sempre com o programa Opinião. Ela disse, não se coça o nariz com a mão. Eu quero mostrar, aqui nós temos álcool em gel. Tem uma bombinha. Tem o álcool que não é em gel ali. Temos água com sabão ali, Cristina. Então fica tranquila. Muito obrigado pela preocupação, pelo toque aí. Então aqui a gente pode tocar o rosto sem problema, porque vira e mexe, a gente vai lá, lava as mãos com água e sabão. Utiliza o álcool em gel, os equipamentos aqui estão higienizados constantemente, substitui a equipe, o operador, quem está perto do microfone, imediatamente é feita a higienização. Mas muito obrigado mesmo. E para encerrar o programa de hoje... Deixa eu dar boa noite à Petrolina. Yara, boa noite. Pronto. Um beijo, neguinha. Você vai ler as últimas mensagens por hoje aí, enquanto eu digo o seguinte, olha, o nosso sorteio é depois de amanhã, com a permissão de Jeová Deus, depois de amanhã. Então terminou o programa, corre lá no Instagram do programa Opinião Oficial, procura Programa Opinião Oficial, e você pode ganhar aí, se você for homem, pode presentear uma mulher, sua mãe, sua esposa, namorada, noiva, irmã, prima, amiga, enfim, você é quem decide. Então você pode ganhar um corte, mais hidratação, mais escova, lá no Salão Novo Perfil, aqui em Alagoinhas, e as regras são básicas. Você entra, curte a foto oficial deste sorteio, marca 2 amigos nos comentários da foto oficial, e tem que seguir as páginas, @Programa Opinião Oficial, @locutor Marconi William, que é o meu perfil. Não vale marcar perfil fake, artista, nem lojas. E se algum homem ganhar, pode presentear uma mulher, tá bom? O perfil tem que estar aberto. Não adianta você marcar um perfil, quando a produção vai checar lá, não está aberto. Então, sorteio dia 7 de maio. Boa sorte a todos e muito obrigado. O Salão Novo Perfil fica ali na Rua Conselheiro Saraiva, próximo ao prédio Nice Noivas. E quem ganhar, a produção vai orientar como é que chega lá, como é que faz para retirar o seu prêmio. Agendamento do horário que vai fazer eu tenho chamado de upgrade no visual da mulher, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Evaldo, as mensagens. Rosa Paixão, Globo Lixo, Globo Lixo também, Yara, boa noite. Agora sim ficou tudo nos graus, transmissão tá pegando aqui, na pegada. Valeu, ADR. Muito obrigado, grande pessoal ADR. do Vale aí, viu? Um beijo pra vocês. ADR, o proprietário da Nova FM, né, 91,1. Deixa eu mandar um alô pra Feira de Santana aqui também. Ele pediu, manda alô pra Nado, da Casa de Materiais de Construção da Santa Terezinha, ligado no programa Opinião agora. Então, Nado, você, meu amigo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por estar nos ouvindo. Brevemente vai receber uma visita nossa, né, Nado? Exatamente. Amanhã, 18 horas, estaremos de volta. Vamos Mentira, conversar, tem pernas Nado. curtas. E a verdade vai aparecer. Rosa Paixão. Gilberto Nunes diz, boa noite, amigos do melhor programa do Litoral Norte. Obrigado pelo carinho. Somos isso tudo por causa dos senhores e das senhoras. E o que é que a gente pede? Compartilhe. Vá no YouTube, curta. Aliás, para tirar uma dúvida aqui, você falou do YouTube, Evaldo? YouTube. Né? Minha sogra, quem gosta de pedir para eu repetir, YouTube. Você pode procurar e se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, o perfil do programa Opinião no YouTube. Se você tiver, mas tem muito programa e tal com o mesmo nome, não. Coloca lá, Programa Opinião Oficial. Logo no primeiro, lá em cima, vai aparecer o nosso perfil. Tem o símbolo, tem a logomarca, você está vendo a logomarca aí na tela. Então, Programa Opinião Oficial. Se inscreve no YouTube, brevemente transmissão ao vivo, por lá, pelo Instagram, Facebook, ou seja, vamos ampliar a possibilidade, a gama de opções de participação, tá certo? Vamos lá com as mensagens? Já foi. Aliás, deixa eu falar de Feira de Santana, o Robérico Silva, meu querido amigo, meu irmão, Luiz Alberto de Andrade Freitas, também, que é integrante do programa Opinião, ele não está podendo vir semanalmente em função do isolamento social, grupo de risco e tal, um dos mais experientes comunicadores que nós temos na história do rádio baiano, e eu tenho a satisfação de contar com ele na equipe do programa Opinião. Ele sempre de Feira de Santana faz a sua participação, mas estaremos juntos também a partir da semana que vem, com a permissão do Soberano do Universo, com a Rádio Bahia Gospel de Feira de Santana. Estamos fechando aí com outras emissoras de rádio também, cada vez mais pessoas vão poder acompanhar o programa Opinião. Seguinte, a live vai terminar, o vídeo vai permanecer, não custa nada dar aquela compartilhada, recomenda a nossa página para todos os seus contatos. Nós prometemos voltar amanhã, se assim o Soberano do Universo, Jeová Deus, nos permitir. De manhã também, se ele permitir, tem programa Primeira Mão comigo, com José Gomes, com Caio Pimenta, controle técnico de Wesley Oliveira, direção geral de Haroldo Aze. Logo depois tem o Sem Mordaças, com Naila Brito e sua equipe.
E à noite, o programa Opinião. Então, Evaldo Silva, as suas, como eu falo de manhã com o Caio, com o Gomes, vossas considerações iniciais. Olha, amanhã... E vossas considerações finais. No seu caso, amanhã, 18 horas, nós considerações finais. Amanhã, 18 horas, nós estaremos aqui no meio de tanta notícia, tanta movimentação. Mas convide outras pessoas para participar do programa Opinião, para participar do Facebook, para participar do YouTube. Ajude a imprensa séria, a imprensa que leva a informação e que leva você a pensar, porque a gente bota aqui, a gente mostra a vocês aqui, ó, os dois lados da moeda. Claro, o programa é opinião, eu tenho a minha opinião, o Marconi tem a dele e principalmente você tem a sua. Não estamos aqui à venda. Nem a serviço de quem quer que não seja a população, porque o nosso intuito, a nossa obrigação e a nossa satisfação é cumprir com o que reza o princípio da existência da nossa profissão, que é levar até você a informação com imparcialidade, com isonomia, com profissionalismo e com respeito a você e aos fatos, e não a boatos. E participe, porque aqui o nome é Opinião. Você pode e deve compartilhar conosco aquilo que você pensa. É a discussão do nosso país, os principais problemas e as potenciais soluções. Então, muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Nós voltaremos, conforme eu disse instantes atrás, se assim já vai Deus nos permitir, na edição de amanhã do programa Opinião. Grande abraço, corre lá no Instagram, se inscreve, participa desse sorteio e breve outros sorteios também. Fica com Deus, tchau.